Quem me conhece já sabe que eu sou Solero, Marco Solero. Quem não me conhece, bom, eu acho que não perderam grande coisa, não. Mas vamos lá, continuando. Também bom dia para vocês. Boa tarde. Eu fiz uma palestra sobre o tema Mergulhando no Mundo dos Akitas. Eu vou tentar resumi-la, porque nós estamos um pouquinho atrasados. Mas, de qualquer forma, eu me perguntei o que a gente pode começar dizendo sobre mergulhar no mundo dos Akitas. Antes de qualquer coisa, claro, eu, como diretor de criação do Clube Paulista de Akita, trago a vocês a mensagem do nosso presidente. Boa tarde, amigos. Em nome do Clube Paulista de Akita, queremos agradecer a todos pela colaboração e participação para a realização deste evento. Temos presente sempre, em primeiro lugar, a preservação da nossa raça Akita. Eu acrescentaria, e a amizade que deve haver entre nós. E temos certeza que ela estará bem representada por dois grandes nomes da criação nacional, Ademir e Solero. Agradeço a referência, e a vocês dois desejamos um bom trabalho e uma boa palestra. E a todos os participantes, um excelente final de semana, que aproveita bastante Ulisses Guedes, presidente do Clube Paulista do Akita. Nós não costumamos sair de São Paulo para fazer palestras, mas nós agora estamos com uma nova filosofia e estamos procurando levar cada vez mais para as outras regiões os aspectos técnicos da coisa. Não vou discutir padrão, não vou discutir julgamentos, muito mais que eu não sou árbitro. Eu sou um eterno iniciante, como eu sempre falei, da raça Akita. Mas a raça Akita, a primeira coisa que nós podemos falar para vocês é o seguinte: é o guardião japonês. Guardião por quê? Porque ele não é um cão de guarda. Ele é um guardião. Ou por outro, aquele que você vai sair para a rua, ele anda ao seu lado, você vai caçar, ele vai caçar com você, você vai sentar na beira de uma fogueira, é ele que vai sentar ao lado de você. Você vai dormir, ele vai dormir nos pés da sua cama. Não coloque ele na cama, que eu não sei se vocês vão conseguir dormir um Akita, vocês e outra pessoa, mas isso é outra história que fica para outra vez. Mas o que é importante, por exemplo, eu recebi um telefonema essa semana e a senhora me perguntava: o que eu vou fazer? A minha filha, de 15 anos, trouxe pela primeira vez aqui em casa um rapaz. Eu, claro, conversando, etc., eu percebi que ele estava meio constrangido. Aí eu resolvi sair da sala para os dois, pelo menos, poderem conversar. Não demorou 3 segundos, 5 segundos. Ela ouviu o grito, correu para a sala, o Akita estava em cima do rapaz. Por quê? Porque eles nem se beijaram, estendeu a mão e segurou a mão do outro. Ah, ele é meu, você não pode encostar, ele é minha. Então, isto é a característica que eu diria básica. Ele é o guardião. É a fidelidade. Gosto muito de ver os handlers apresentando, mas eu fico com o coração realmente satisfeito na hora que eu vejo o dono de um Akita entrando, apresentando o seu cão e havendo entre ele e o cão uma intimidade imensa. E foi isso que eu resolvi trazer para vocês. O mergulho nesse mundo maravilhoso que é a relação entre um homem e um cão. Eu estou cansado de dizer que eu não crio cães, gente. Eu crio Akitas. Conheço alguma coisa de Akitas. Dos outros cães, eu ouvi falar. E olha lá.
E eu poderia, então, dizer para vocês que se a gente vai mergulhar, nós temos que saber o berço da raça. A primeira coisa que a gente pode dizer é que é do Japão e que a ilha maior é Honshu, onde se encontra a cidade de Odate. E a norte de Honshu, cidade, as cidades e seus arredores fazem parte da região Tokoru, lá na prefeitura de Akita. Odate, usualmente apontada como o berço do cão. Por que eu falo usualmente? Porque nós estamos falando aí de 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás. Houve uma evolução. Houve uma transferência. Claro, nós podemos dizer os ancestrais. E ancestrais é aquilo que nós estamos dizendo aqui. O senhor Hirokishi Sato disse: o Akita, descendente do cruzamento de um cão do norte e um cão japonês, é tão grande quanto um cão da China. Se vocês imaginarem o homem evoluindo no mundo, ele saindo ali do leste ou oeste da África, subindo, eles fazem uma corrente por baixo, subindo ali o Oriente Médio, Índia, a China ali embaixo, etc., para subir para o meio. E, claro, pelos rios também eles subiram. E outra corrente sobe pelo outro lado da Europa, Portugal, França, e corre lá por cima da Eurásia, da Europa e da Ásia. E os dois atravessam, os que vêm por cima, atravessam para o norte, para a América do Norte, onde vocês vão encontrar os huskies, por exemplo. Husky não passa mais do que um sinônimo de cão, tá? Vão encontrar os huskies. Mas a corrente, além de atravessar para... Estou falando correntes migratórias em termos de 4 ou 5 mil anos, gente. Em vez de eles só atravessar, eles descem também o continente. E o que acontece? Japão fica ali ao lado da Ásia. Uma corrente veio pelo norte da Ásia, pelo norte da Europa, tá certo? E cruzou com os cães que tinham ali no Japão. É como a gente perguntar, oh, gente, espera, como é que tinha um cão do Japão se você está falando isso? É como eu perguntar a vocês, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Opa, espera. E os índios que estavam aí? E porque Portugal brigou por causa do Tratado de Tordesilhas para alterar a divisão do mundo entre ele e a Espanha. Como é que se encontrou Caramuru logo de cara aqui na região de São Paulo? Aqui, na região de São Paulo, se eles não tinham ainda descoberto o Brasil? É claro que eles já tinham chegado no Brasil. Mas se pergunta quem é Pedro Álvares, então a gente tem que lembrar sempre, quando se trata da história, de qualquer história, quem escreve a história são os vencedores. E é nessa orientação que nós chegamos, então, aqui, nos primitivos ancestrais. Foram, claro, dentro dessa movimentação pelo mundo, os lobos. As aldeias, as clãs se situavam nas beiras dos rios, nas cidades em cima dos rios, na margem dos rios, tá certo? E nós temos eles combatendo entre os clãs, ou por outros clãs e tribos combatendo entre si, até que outra tribo também se... E aí nós vamos localizando regiões onde várias tribos vão se encaixando, e aí, nessas regiões, surgem os cães de guerra, os cães de combate, os cães de luta. Porque uma tribo lutando com outra, o cão que acompanha o homem desde o seu início, entrava também. E, claro, numa guerra, numa luta entre clãs e tribos, sobrevive o mais forte. Nós temos aqui também, se nós pensarmos em Odate, nós temos os cães de agricultores e aldeões da região, que são diferentes de cães selvagens ou lobos, porque já são cães domesticados para serem guardiães. E, finalmente, nós temos os cães dos caçadores na região de Odate. Odate tinha uma região muito montanhosa,
tem 40% ou 50% do solo que é de agricultura, essas coisas assim. Mas esses vilarejos isolados nas montanhas de Odate são importantíssimos na formação da raça. Nós temos esses ancestrais que os caçadores, além dos cães regionais, os caçadores de Odate utilizavam cães de outras regiões do Japão. E houve aí a miscigenação. Nós já podemos dizer que aí estamos entre o século XII e o século XV. E aí sim nós sabemos que o Japão estava com clãs. E um combatia o outro. E nisto houve uma miscigenação, porque os caçadores utilizavam os cães de outras regiões também. Não sei se você já conhece algum caçador que usa cão. Ele não quer saber se a orelha está de pé, está deitada, se ele tem 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas, se ele tem um olho cego ou não. O que ele quer do cão é o seguinte: ele caça como eu quero. É isso que eu quero de um cão de caça, que ele consiga ver os rastros da presa, que consiga ver, apontar uma ave, etc. e tal. É isso que o caçador quer. Ele não quer saber se o cão é cego ou não é cego, se tem orelha, se não tem orelha. E não se esqueçam que eu falei guardião. Eles saíam junto para a caça. Não é um cão de aponte para que alguém mate a caça. Não é um cão de matilha que você leva para que eles cerquem a caça e matem a caça. É um cão companheiro, gente, guardião. Ele e o caçador caçavam o osso, caçavam o que fosse. Agora, eles todos, nessa miscigenação que se deu, acabaram sendo chamados de Mataji Inu. É um nome importante que vocês devem gravar dentro da história do Akita, que vocês vão ver para frente, mas que significa Mataji é caçador e Inu é cão. Então, nas horas que vocês ouvirem Mataji Inu, vocês devem lembrar, na região de Odate, nos vilarejos isolados na montanha, os caçadores tinham cães que foram miscigenados com outras raças vindos de fora e outras raças de região japonesas, e esses cães todos são chamados de Mataji Inu. Nós temos dentro desse panorama que o doutor Watanabe, já nesse período que nós falamos, que vamos dizer que é ainda o período da era ancestral, que ele classificou os cães em 3 regiões: a região do norte, a região que ele chama meio norte, eu acho que é ali na ilha de Honshu, ali no meio da ilha de Honshu, naquela região, tá certo? E os cães do sul. Olha o que ele fala dos cães. Os cães do norte têm uma pelagem espessa, uma cauda bem formada, enrolada sobre o dorso, e é o mais representativo dessa região, é o Akita. Aí nós já temos um cão conhecendo como Akita Inu, que significa nada mais, Inu é cão, Akita é a região de Odate, onde Odate está. Então, Akita é um cão da região de Odate. Nada mais, nada menos. E, seguindo a toda velocidade, esse quadro de desenvolvimento da raça, fui eu que montei, acompanhando a evolução do homem, fatos significativos para o homem, e que, de uma forma ou de outra, representam um período ou uma era. Todos os fatos aqui relacionados vão chegar no final que nós temos hoje aqui. Aí é só relação, mas eu falo que no período de 1573 a 1602, acho que eu pulei um. Não, é isso mesmo. Se estabeleceu, chamado Azuki Momoyuma, se estabeleceu a unificação no Japão. O que significa?
um clã central foi dominando os outros e levando seus cães juntos. O que significa que, quando chegaram na região em Eudate, na prefeitura de Akita, eles encontraram o quê? Os cães de lá, miscigenação também. Nesta época, o Japão começou a fazer o comércio com portugueses e espanhóis. Muitas vezes se esquece disso. Mas se vocês já ouviram algum japonês falar arigato, se entende direitinho que ele está agradecendo. Obrigado. E exatamente obrigado, em português, é a origem da palavra arigato. Arigato é uma corruptela da pronúncia da palavra obrigado. É claro que o comércio com portugueses, japoneses e espanhóis eram liderados pelos padres jesuítas. Então, aqui a influência da religião foi muito grande, mas nós também não podemos esquecer do comércio e dos navegantes que levavam seus cães. Mais miscigenação, tá certo? E com isso se introduziu já em 1573 a 1602 os cães europeus. Se vocês lerem um livro chamado Musashi, vai ter uma passagem que vai descrever um cão negro nas montanhas do norte da ilha, nos mosteiros, negro, alto, forte, com o rabo enrolado. Essa foi a primeira referência que eu vi realmente, ou a descrição de um cão Akita. E se nós formos um pouco mais adiante, por que 1606 a gente considera o início de um novo período? Porque nesse período conseguiram o fechamento do Japão ao comércio com os outros países. Então, os portugueses, espanhóis se retiraram, só ficaram lá fazendo comércio no norte, lá de uma das ilhas D. A manutenção da unicidade do território, ou por outras, as brigas entre os clãs foram mantidas, mas o território era único, controlado, se não estou enganado, pelo shogun. E aqui nós vemos, então, o desenvolvimento das raças. Neste período do fechamento do Japão, nós vemos o desenvolvimento das raças japonesas. Aí sim, nós podemos falar que já não são mais os ancestrais, mas são os verdadeiros formadores da raça. Não raceadores, pelo amor de Deus, formadores da raça. A raça estava se montando assim. Por que 1867 é apontado o início de uma nova era? Porque em 1867 os ingleses conseguiram, chegaram na beira de Tóquio, apontaram os navios, os canhões e falaram: queremos abrir para o comércio exterior. Foi uma briga, derrubaram o shogunato e o imperador voltou e tomou a posse da direção do Japão. Mas, independente do aspecto político, que não é o que nós queremos, nós temos a miscigenação em rinhas. Por quê? A abertura do comércio exterior trouxe cães europeus. Nós temos que em 1863, vocês reparem que antes de 1867, já existe a referência de um mastife importado por um engenheiro de Minas da região de Akita. O mastife, um inglês, todo. Por quê? Por causa da popularização das brigas de rinha. Outra referência também que nós encontramos aí no Papai Google, né? 1904, São Bernardo, o senhor Kenshi Mogami, do sul da província da Akita, introduziu São Bernardo na raça Akita. Não é que ele trouxe um São Bernardo para lá.
Ele trouxe um São Bernardo para usar como padreador das fêmeas daquela raça que estava se formando em Odate e em Akita. E nessa história toda, nessa evolução, nós chegamos que, de 1867 a 1927, a miscigenação cada vez maior e as rinhas de cães também. Mas em 1909, o senhor Masatake Mori, governador da província de Akita, resolveu proibir as rinhas de cães. Já em 1910, a gente tem duas coisas que acontecem além da proibição. A taxação dos cães. Vocês não pensam que é de agora que um governo, estou precisando de dinheiro, vou taxar o quê? O ar não dá, então vou taxar os cães. E houve uma disseminação na região de Akita da raiva, na região de Odate. E simplesmente a raça pura daquela região, não digo raça originária, eu digo a raça daquela região, terminou praticamente por ser extinta. Mas pouco a poucos as coisas voltaram ao que eram, ou por outro. Não adianta o governo falar, está proibido aqui no Brasil, está proibida a rinha de galo. E aí você pega o jornal e abre, olha, publicitário tal foi encontrado e preso na Bahia numa rinha de galo. Você vai para a periferia de São Paulo, onde é que estão as rinhas hoje? Lá. Acho que deve ser mais ou menos alguma coisa por aqui. Então, não adianta, por lei, proibir uma coisa dessa, porque os homens vão continuar fazendo o que eles querem. Tá? E em 1915 e 1916, chegou-se a um período crítico demais. Qual seja, novos combates continuavam sendo organizados, apesar da proibição, e a miscigenação se fazia cada vez mais presente para elevar a altura do Akita, a força do Akita. Então, que eu saiba, o primeiro cão que foi desenvolvido para rinha de brigas é o Akita. E é por isso que o Akita, até hoje, não suporta muito a presença de outros cães, porque se desenvolveu nele este aspecto. E aí nós vamos seguindo. 1927, o resultado dessa miscigenação até 1927, resultou em dois tipos. Um com exemplares, orelhas semi-eretas e caídas, pelos de diversos tipos, configuração de cabeça de diversas formas, focinhos, etc. E os exemplares que chamavam a atenção pelas orelhas eretas, caudas enroladas sobre o dorso, pelos densos, mas com diversos tipos de cabeça. Esses cães ficaram conhecidos como Shin Akita, o novo Akita. E isso se torna importante por quê? Porque então os cães anteriores, os ancestrais, ou por outros formadores, depois que os ingleses abriram comércio com o Japão, esses cães foram miscigenando-se a ponto tal que, por causa da raiva, dos impostos, da perseguição aos cães de rinha, praticamente se extinguiram. E aí se foram os cães que se encontravam em Odate, ficaram conhecidos como novos Akitas. E nessa brincadeira nós continuamos a dizer que houve um homem essencial, o sonho de um homem, qual seja o Dr. Watanabe, japonês, apaixonado pelas coisas do Japão, resolveu transformá-las em monumentos nacionais. Um deles, até hoje, vocês encontram em cartões postais, o Monte Fuji, é um monumento nacional japonês. As cerejeiras em flor,
Monumento Japonal, Monumento Nacional Japonês. E entre esses vários monumentos, pedras e árvores e livros, etc., ele incluiu os cães da raça Akita. Então, esse era o sonho dele. Em relação à raça Akita, infelizmente, eu posso dizer a vocês que, em 1924 a 26, ele fez uma viagem à região de Odate e constatou que as rinhas de cães tinham continuado e aumentado. E ele, pesquisando cães para fazerem monumentos nacionais, ele constatou que não existiam mais os cães em Odate que se pudesse dizer que fossem cães daquela região de Akita, por causa da grande miscigenação existente. Claro, a raiva, os impostos, o massacre dos cães, etc. e tal. E aí houve o desengano do sonho de um homem. A viagem resultou em nada, porque ele não encontrou nenhum exemplar que pudesse ser considerado um cão daqueles originários da região que não tivesse a miscigenação. Claro, ele voltou sem nenhum exemplar para Tóquio, e as pessoas da região de Odate se sentiram constrangidas. E aí eles se lembraram dos caçadores nas aldeias isoladas. E os criadores foram buscar exemplares nessas aldeias isoladas que não tinham sido afetados pela miscigenação geral que havia nas regiões de agricultura, nas aldeias, nas cidades. Então foram lá, nos vilarejos isolados, que se foram buscar cães para tentar restaurar, porque o pessoal da região de Odate se sentiu muito constrangido. E aqui nós temos, então, mudou? Mudou. O início da restauração da raça. O japonês é um povo sério demais. Quando ele mete na cabeça que vai fazer uma coisa, podem contar que ele vai fazer. Parece até minha filha Renata, mas isso é outra história que fica para outra vez. Em 1927, os japoneses da região de Odate se reúnem e resolvem fazer uma sociedade para restauração e preservação da raça, e se deu a ela, que foi a primeira sociedade reconhecida, o nome de Akita no Hozonkai, que é chamado Akihō. Agora, como sempre, e vocês devem sentir isso, na hora que alguns começam a se projetar, outros começam a contestar. E no mesmo ano de 1927, em Tóquio, por divergências com criadores da região de Odate, foi fundada uma segunda sociedade visando a preservação da Akita, que é conhecida como Nippo, Nihozen Hozokai. Eu estive conversando hoje com alguns criadores de Shiba, e eles me disseram, vendo o peixe como eu comprei, me disseram que, em 1956, se não estou enganado, os Shibas foram reconhecidos pela AKC, que adotou o padrão Nippo, e que depois a FCI adotou o padrão da AKC. Então, nós temos que, em se tratando dos Akitas, também houve essa divergência. E a Nippo se instalou em 1927 em Tóquio. E nós colocamos aqui o início da restauração por causa disso. Mas nós temos fatos humanos marcantes nessa época. Quais?
Em julho de 31, se realizou o sonho de um homem. O Akita foi reconhecido como um monumento nacional japonês. Outros também, inclusive o Shiba, se eu não estou enganado. Mas 9 cães foram escolhidos como exemplares de nível superior. Olha que interessante, gente. Em 1926, o Watanabe volta ao Japão desiludido porque não encontraram nenhum cão. E aí surge a Akihiro e a Nippo para preservar a raça, e já em julho de 1931, eles conseguem 9 exemplares de nível superior para restaurar a raça. Em 1932, em outubro, 4 de outubro de 32, houve um fato que abalou o Japão. Qual seja? Foi publicado no jornal Asahi a história de Hachiko e a fidelidade dele a seu nome. Agora, uns 3 ou 4 anos atrás, ou não, há 10 anos atrás, mais ou menos, veio um segundo filme sobre Hachiko, Sempre ao Seu Lado. Não sei se vocês estão lembrados. Esse filme mostra a fidelidade. O professor foi dar a aula e ele sempre, o cão ia buscá-lo depois de volta. Aí o professor morre em Tóquio e o cão continua indo e voltando nos outros 11 ou 12 anos, até falecer também, indo à estação. E o povo japonês tem muito disso. Ele quer a fidelidade. Ele é um povo fiel às suas memórias. Ele é um povo fiel às suas tradições. E esta publicação se tornou uma verdadeira paixão e mania pela raça Akita, que já tinha começado a ser recuperada. Em 1936 acontece outro fato aí dentro de nós, homens, na nossa cultura, e que veio afetar também a raça. Uma pesquisadora, uma cientista americana, se não estou enganado também diplomata, cega, recebe de presente no Japão, ao visitá-lo, um casal de Akitas. Volta para depois Estados Unidos, um deles morre e é substituído. E fotografia desses cães indicam um branco com cabeça preta, malhas no corpo, a cauda enrolada, uma força muito grande, e eu diria que era um grande cão japonês. Tá certo? Mas aí eu aponto também que, claro, aí americanos começaram a importar esses cães dos Estados Unidos. Ah, olha esse vermelho, ah, não quero esse vermelho. Eu quero um cão que tenha a cabeça preta. E os japoneses, claro, descartavam que eles eram lixo. E foram para os Estados Unidos os cães de cara preta, os cães manchados, os cães cegrados. Não se diferencia o Akita desse grande cão japonês só por esses aspectos. Eu posso ter, e se encontrava naquela época, cães com o mesmo aspecto, mas todos brancos, todos vermelhos, ou tigrados. Tá certo? Então, isto deu uma importância. E eu aponto 1939 como esse período da realização de um sonho. Por quê? Também o fato diz respeito aos homens. A Segunda Guerra Mundial. Muito frio na região que eles enfrentavam.
Os Akitas comem alimentos. E tem mais. Os japoneses comiam carne de cães para se alimentar também, como os chineses ainda fazem isso hoje. Eu não me revolto contra isso. A gente come carne de vaca, por que eles não podem comer carne de cachorro? Não tem problema. E mais, as roupas para o inverno, o pelo denso do Akita com as suas 2 camadas, eram usados para roupa dos seus soldados. Claro, nós sabemos que em 1945 terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas no período de 39 a 45, existiram aqueles que queriam, porque queriam preservar a raça Akita. Não sei, vocês conhecem algum apaixonado pela raça Akita que não pensa nem nos outros cães? É mais ou menos isso. E para evitar a extinção dos cães, os criadores tomaram algumas providências. Entre elas, pois não, entre elas, a miscigenação com os pastores alemães. Por quê? Porque os pastores alemães eram os únicos cães que não eram mortos, porque eram cães do exército. Então, para disfarçar, eles fizeram a miscigenação. Outros, para proteger, eles procuraram refúgio para os cães nas regiões isoladas. Como assim? Imagina se alguém atingia as aldeias, Matagem, lá em cima das serras. Não, ficavam lá, escondidos lá. O criador é como se eu tivesse aqui, com os meus cães, fossem proibidos Akitas, eu pegaria meus cães, sairia de São Paulo e levaria ele para as minhas alterosas, Minas Gerais, naquelas montanhas imensas e maravilhosas. E eu queria ver quem fosse descobrir eu escondido numa caverna lá em Minas Gerais. Isso foi feito para salvar a raça. E esses locais, claros, isolados, não estavam só na presença ou na província de Akita. 1945, terminando a guerra, inicia-se um outro período. É a retomada da restauração da raça. A Nippo e a Keiho retomaram suas atividades. E nós vamos ver que existiram outros cães mais. Mas, nesta época, nós encontrávamos, então, ainda os Akitas de rinha. Dizem as más línguas que existem até hoje. Os Akitas pastores, ou por outra, aqueles Akitas que foram cruzados com pastores alemães, os descendentes deles para serem salvos. Nós temos também os cães selvagens regionais. Claro, fugia da aldeia Matagem, fugia de uma plantação, fugia de uma cidade, se internava nas florestas, lá indecifrável. Mas quando eles sentiam cheiros de fêmeas, eles vinham atrás dela. Então nós temos ainda Matagem e Nu, que seriam os domésticos regionais que escaparam do massacre, apesar de serem propriamente falar os domésticos regionais. Por quê? Mas são os cães das aldeias isoladas, que começaram a serem recolhidos e levados para as regiões. Escaparam do massacre também os cães selecionados pelos criadores. E os descendentes desses cães, de 1939 a 1945, a gente tem pelo menos 3 gerações de cães. E nós temos, e nunca se pode esquecer disso, os Akitas exportados pela Segunda Guerra Mundial. Antes da Guerra Mundial, para os Estados Unidos. Já disse e repito, quem escreve a história são os vencedores. E nós temos que, nesta época,
Em 1952, se não estou enganado, houve uma grande exposição de cães Akitas em Tóquio, julgado por um juiz americano. E ele escolheu um cão que se aproximasse daquilo que ele via nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos também, de lá dos Estados Unidos, foram exportados cães para o Japão, para retomar a raça. Então, na hora que você fala que foram os americanos que fizeram a confusão na raça, eu falo, não é bem assim. Temos que pensar em outros aspectos também. Mas, além da Keiho e da Nippo, foram fundadas outras entidades com o mesmo objetivo, que seria a Akita Inu Ryokai e o Akita Inu Kozon Ryokai. Duas entidades destinadas à preservação da raça Akita. E também foi depois da Segunda Guerra Mundial, que não só visando a proteção da raça Akita, mas todas as raças japonesas e as outras importadas, foi fundado o Japão Kennel Club, que registrou seu primeiro cão em 1948. Então, se vocês pensarem, a restauração começou efetivamente em 1926. Em 1927, foi fundado a Nippo e a Keiho. Imagine o Japão Kennel Club em 48, depois de uma guerra, ser fundado e falar, quem manda aqui sou eu. A Nippo e a Keiho falaram, ó, aqui para você. As outras duas, não aceitamos o Japão Kennel Club, se fundaram e foram reconhecidas também como instituições. E cada uma das quatro instituições, tinham cães, Akitas, com aspectos diferentes. Até hoje, se você abre um padrão da Akita Inu Ryokai, você vai ver que neste padrão é permitido Akitas com cabeça preta, manchas no rosto, etc. e tal. Simplesmente isso. Sociedades se dividiram porque não chegavam a um acordo, e você tinha, então, cães de diversos tipos, reconhecidos por diversas sociedades com o mesmo nome, Akita. E, claro, essa confusão acabou dando briga. Mas, do trabalho para a restauração e manutenção da raça Akita, surgiram duas principais linhas de sangue. A linha Ishimonji, em Odachi, do senhor Izumi, que o principal representante dessa linhagem é Toshimigo. E, ao sul da província de Akita, mas ainda na mesma província, a linhagem Dewa, do senhor Ito, cujos principais representantes foram Kongo-go e seu filho Kinjo-go. Uma observação. Em 52, eu falei para vocês que houve uma grande exposição no Japão, julgada por um juiz americano. Quem ganhou esta grande exposição foi Kongo-go. E aí, dentro da fidelidade às suas tradições, Kongo-go ficou tão famoso que, quando se encontravam Akitas que não eram da linha de Kongo-go, os Dewa, falavam que eles não eram Akitas. Então já começa daí também a luta, a guerra, a disputa, a discussão entre criadores. É Akita, não é Akita? Tem a linha Kongo-go? É Akita. Não tem? Então não é Akita. Não vem com essa história que você acha que esses cães são. Agora, Kongo-go, tranquilamente, se vocês olharem as fotografias dele, vocês vão ver um cão alto, forte, máscara negra, tigrado, mas que pelas proporções estão longe daquilo que
alguns criadores achavam que tinha que ser. E esses criadores, por volta de 1955, e aí nós estamos transcrevendo o padrão da raça Akita, criadores esclarecidos recusaram-se a aceitar esse tipo de cão, ou por outros, da linha Dewa, e se esforçaram para eliminar as características das raças estrangeiras. Agora eu pergunto a você, que raças estrangeiras? Quem? Os que vieram lá atrás, 1570, 1602, os cães mesmo dos portugueses e espanhóis fugiam também e iam se cruzar com os cães das regiões, e aí foram se espalhando. Ou os cães que vieram depois da reforma? Hã? E quem pode dizer, esses criadores esclarecidos, por que eles que estavam no Japão Kennel Club, e não o pessoal da Akiro ou da Nippo, que vinham trabalhando nesse sentido desde 1926? Aí vem aquilo que eu sempre me lembro de um filme chamado Golpe do Mestre. Não sei se vocês assistiram, mas isso é da minha época. E no Golpe que eu falo, os criadores esclarecidos, ao escolher o tipo de cães que eles queriam, eles não levaram em conta 3 fatos. O primeiro, os Akitas exportados pelo Japão entre as 2 guerras mundiais. O segundo fato, o retorno das tropas de ocupação do Japão aos Estados Unidos levando cães. Dizem que eram os Akitas pastores. Mas, na verdade, por causa da grande divulgação de Kongugô e sua linhagem, eu entendo que fossem os Akitas da linhagem Dewa. Então, se vocês ouvirem a história, olha, quem fez isso foi os Estados Unidos. Não, não foi. Os japoneses já reconheceram em congressos internacionais que eles que foram criadores da bagunça, porque mandaram para fora o que não queriam e ficavam com aquilo que eles estavam trabalhando. Tudo bem? E esqueceram um fato importantíssimo. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e outros países não são filiados à AFCI. E em 1962, o Japão Kennel Club, aí que eu falei, me lembrei do Golpe do Mestre, se filia à FCI, que passa a aceitar apenas os pedigrees dos cães do Japão Kennel Club. É claro que os americanos continuaram importando os cães da Nippo como eles queriam, os cães da Rosonkai como eles queriam. Claro, eram que eles estavam acostumados. Existiam pelo menos 4 padrões. Mas a FCI só aceitava os do Japão Kennel Club. E aí sim começou a se difundir aqueles cães do Japão Kennel Club. E em fatos históricos em relação à raça, nós podemos dizer que nós temos então 2 tipos principais de cães. Vamos dizer que são aqueles descendentes da linha Shimonji, que seriam cães mais refinados, mais estilizados, que devem transmitir uma impressão de potência, de força e de altivez. É mais leve. E em 1904, a FCI publicou... A FCI não, aí já era a WUAC, que é a União Internacional dos Clubes de Akita, publicou uma circular dizendo: não pode
recomendamos que não sejam usados na criação aquitas com menos de 30 quilos. E eu chego nisso daqui a pouco. O focinho dele é moderadamente comprido, forte e largo na raiz, e vai afinando, jamais pontudo. Reparem que eu estou começando a falar do padrão, hein, gente? Claro que não estou dizendo o artigo 48 do Código de Disposição diz isso. Não. Tem seus momentos, mas isso não é agora. O que eu estou mostrando é que eu, como criador, vejo no Akita. Uma das grandes brigas pelas quais quase eu fui expulso, não só do Clube Paulista e do Akita, do qual hoje sou diretor de criação, mas também da sinofilia, queriam me suspender durante 10 anos, foi porque eu fiz um escândalo imenso ao ver que um cão pesando 27 quilos, com um pelo maravilhoso, e um focinho que parecia focinho de raposa. Eu falava, olha, focinho de raposa, isso não é focinho de Akita. Pode ser o do Shiba. Se alguém me disser o Shiba tem um focinho parecido com o de raposa, eu posso até entender. Nem sei se os criadores de Shiba falam isso, mas pelo que eu vejo de fotografias, parece mesmo aquele focinho fino de raposa. Não tem a base larga e nem vai se afinalando ao pouco, e nem é pontudo. A caixa torácica, quando você olha uma Akita de frente, eu sempre me abaixo para ficar na altura da cabeça dele. Mas em vez de vocês verem como é que é a frente do Akita, chegando aqui e olhando, vocês têm que fazer outra coisa. Recua. Deixa o Akita andar. Ontem eu fui jantar na casa de um de vocês, ele estava com a Akita que eu achei lindo. Eles lá mostrando e eu de braços cruzados. Ah, tá bom, tá bom. Depois que todo mundo foi embora, estavam comendo, se divertindo, eu fui com o nome dela, que eu nem me lembro mais. Eu tenho que escrever e ler, porque senão não vai. Acho que não é só eu, não. Mas nós sentamos num banco ao lado, e eu falei para ela o quê? Eu quero ficar aqui porque eu quero ver ele se movimentar. Livre. Então eu abaixava e via ele se movimentando. Gente, é maravilhoso. Você sabe a estrutura do Akita? Na hora que você olha ele no chão e ele vindo para você, você só vê as pernas da frente. As pernas de trás você não vê. Por quê? Porque elas estão paralelas. Se vocês verem as pernas de trás, porque a frente está assim, ou porque as pernas de trás estão juntas, ele tem algum problema na estrutura. Aí você vê o Akita dar a volta, você olha, puxa, que estrutura traseira, que trem traseiro maravilhoso. Abaixa. Olha, se vocês verem só as patas traseiras, está certo. Se vocês verem coisas da patas da frente, alguma coisa está errada na estrutura. Mas, por favor, lembrem de outra coisa que eu vi também hoje. O Hunter vinha com o colt e parava na frente do juiz. Aí ele começava, mexe aqui, puxa aqui, pega esse rabo aqui, faz isso aqui. Não, assim não está bem, volta para cá. E o cão que tinha parado num stay praticamente perfeito, ficou quebrado. E não foi escolhido como melhor Akita. Por quê? Porque nessa ânsia de querer apresentar e arrumar o cão que eu estou apresentando,
Perdeu. E quem ganhou? Foi aquele dono que não sabia o que é, ganhou a classe, que não sabia o que era, que chegou, pegou a guia, o que eu faço? Por favor, senhor, dê a volta. Vai até lá e volta. Aí o cão, lá, tudo bem? Estou fazendo o melhor possível. Mas é assim que eu sou. E o dono, o juiz, e o juiz aponta o cão. Isto que eu falei que é a relação do dono com o cão, a fidelidade. Você não pode imaginar um Akita sem fidelidade. Tá certo? Caixa torácica, costelas, são moderadamente arqueadas. E eu já vi muitas vezes o pessoal falar, olha que cão lindo, está retinho. E eu penso com meus botões, e as costelas arqueadas. Costelas arqueadas não significam costelas em baú. Não, é moderadamente. O pescoço desce firme e forte, mas quando chega nos ombros e na caixa torácica, as costelas têm que ser arqueadas. Tá certo? Ligeiramente, moderadamente, por favor. Olhos triangulares e levemente inclinados para cima. Se vocês souberam quanta discussão e briga houve por volta dos anos de 1968 e os anos de 1974, por causa desse ligeiramente, hoje vocês sentam e dão risada. Mas houve quebras de amizades de anos. Teve criador que telefonaram para ele e falaram, olha, isso aqui não está parecendo olhos de Akita. Eu vi, não, o senhor, sua mãe, esse pessoal não entende nada. Por quê? Porque os olhos não eram levemente triangulados nem inclinados para cima. E isso foi uma história que eu ouvi hoje. De um dos grandes criadores da raça, diga-se de passagem. Ou por outra, quem falou isso foi um dos grandes criadores da raça, que por não se conformar com essas coisas, parou de criar Akitas. Tudo bem? Agora, se nós imaginamos hoje cães, vamos dizer, descendentes da linha Dewa, e quem está falando, a linha Shimonji, a linha Dewa, sou eu, vocês não vão encontrar isso referência em lugar algum. Eu estou falando daquilo que eu estudei da raça. Olha, o Akita hoje, chamado americano, eram cães descendentes daqueles cães da linha Dewa. Então vão falar, aquele velho barbudo é louco. Não é isso, gente. Nós não podemos perder a história. Nós não podemos esquecer o passado. Por quê? Porque usando o passado nós pensamos e projetamos o futuro e vivemos o presente. É por isso que eu sempre falo, olha, ele é mais rústico, é mais forte, mais impressionante pela força, pela massa muscular. Se a gente pensa em peso de um macho mínimo de 30 quilos, eu acho que o mínimo que eu vi de um Akita desses americanos foi em torno de 50 quilos. Eu já vi Akitas americanos chegarem a 70 quilos. A altura máxima para eles é 70, mas pode chegar a 72. Eu já vi Akitas americanos com 75 na cernelha. E aceitos normalmente. Agora, vocês imaginem pegar um Akita de cara preta, manchas brancas, com 75 na cernelha, com um focinho potente e forte,
e colocar ele ao lado de um Akita, com 64 centímetros, com um focinho forte na base, mas afinelando, pesando por volta dos seus 32 quilos, 34 quilos. Vai falar, não reclamo de juízes. No meu ponto de vista, um árbitro sinófilo é um herói. Porque se tem 100 cães em pista, ele termina de julgar e vai encontrar 100 criadores brigando com ele. Cara feia para eles. 99, por que não escolheu aquele meu cão? E aquele cão que ganhou, por que demorou tanto tempo para ver que o meu cão era o melhor? Então, todo mundo sai discutindo com o árbitro. E eu lhe presto minhas homenagens públicas, por favor. Mas essa é a verdade, infelizmente. Por que demorou tanto tempo para ver que o meu cão era o melhor da raça? E o cão ganhador, o dono sai discutindo porque o árbitro não viu que era tudo porcaria. Não é. Gente, eu hoje estava sentado, trabalhando, e olhando a pista, e fiquei abismado com as qualidades dos cães que eu vi. Os tigrados me impressionaram tremendamente. Eu olhei um cão andando na pista, depois eu olhei um outro cão, cheguei depois para o dono e falei, olha, fighting dog, né? É. Veio desse cão, não é? Veio. Como é que você sabe? Gente, o objetivo ideal de um criador, de um proprietário, de alguém que se dispõe a criar cães, é escolher aquilo que quer. E escolhendo aquilo que quer, ele vai ter um tipo na sua cabeça. E vai perseguir durante anos esse tipo. Talvez 10, 12 anos depois, alguém olhe e fala, olha, é fighting dog, né? É. Veio desse cão, né? É. Essa fêmea, né? É. Porque você passa a reconhecer detalhes que os outros não sabem. Eu digo a vocês de consciência tranquila, não tem juiz, inclusive especialista da raça Akita, que tenha os olhos que eu tenho. Eu reconheço a criação daqueles lá. E eu olho, às vezes, para um cão e falo, isso pode vir desse criador, pode vir daquele, pode vir daquele outro. Por quê? Porque eles não têm o tipo. Não, Ademir, vocês sabem que é criador, daqui a pouco ele está falando. Eu sei que sou, vamos dizer, o criador está no céu e eu tento dar uma ajudinha para ele. Mas nós viemos discutindo de São Paulo até chegar na casa do... Já ia chamar de Gabriel. Do André. Por quê? Porque não era isso, é aquilo, não é isso, não é aquilo. O importante entre nós dois, e isso já faz 16, 18 anos, é que eu olho no olho dele, ele olha no meu olho, e nós temos a coragem de dizer o que nós achamos. Eu vou falar uma coisa, tive 2 orgulhos com ele. Um desses orgulhos foi ele me dizer, olha, Marcos, você falava daqueles cães de focinho de raposinha, curtinha, etc. Você sabe que eu andei reparando depois, isso a gente está falando em 2002, mas ele só me falou isso esse ano, 2002, 2004. E eu tive reparando, você tem razão, você tinha razão. Eles estavam com um focinho cada vez mais curto, daqui a pouco parecia aqueles cães com o nariz achatado.
E ele mudou de opinião porque nós conversamos olho no olho. Ele viu que eu estava sendo sincero. Ele viu que eu não estava desrespeitando a criação dele. Mas ele viu também que eu pensava diferente dele. E parou e se perguntou, será que essa não é uma diferença que a gente deva pensar? E é isso que vocês que estão agora criando, e que estão sendo a maravilha da raça Akita, todo mundo voltando os olhos para o Nordeste, é que vocês precisam lembrar. A sinceridade, o respeito, é olhar no olho do outro e falar, eu penso diferente, e ele aceitar. E se vocês quiserem saber, em 68, 70, eu dei uma entrevista que saiu publicada dizendo os cães entre 64 e 65 centímetros são o ideal. É porque você consegue a melhor tipicidade com ele pequeno. Aí o Japa chegou para mim e falou, não, a altura do Akita é 67. A gente admite 3 centímetros a menos. Mas a gente tem que procurar chegar naquilo que o padrão prevê. E eu aqui com meus botões, esse japonês está me fazendo quebrar a cabeça. Então foi na sinceridade de um com o outro, na confiança de um com o outro, que ele melhorou e eu melhorei. Enquanto se desfizeram amizades de anos, por quê? Por causa de olhos triangulares e levemente inclinados. O que é esse levemente inclinados? Até hoje ninguém me explicou. Eu até acho uma coisa, mas não sei se é certo ou errado. É a minha convicção. Tá certo? E, claro, em relação a cães americanos, existem outras coisas também. Nós temos, de 1998 até hoje, eu falo que é o período atual. E chamo atenção para a FCI. E já falo, de início, 2 críticas. Ai, meu Deus do céu, Marquinhos. 2 críticas que eu acho que precisam ser feitas. E que eu entendo que vocês devam considerar. A primeira delas é quando classifico a Akita como um cão de companhia. Gente, esse é um sentido ocidental. Na hora que você pensa nos orientais, nos japoneses, eles são cães companheiros. Completamente diferente daqueles luluzinhos que você pega no colo, ai, 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 ai. Ou então dos poodles miniaturas, que são os cães de raça que mais causam internações em hospitais no Brasil, levado nos colinhos das madames e das criancinhas. Ai, que cãozinho bonito! Nhaca. É claro, é aquela velha piada, né? Se você está de pé e vem um pitbull fazer xixi na sua perna, pois não, pode continuar, quer a outra? Pode. Agora, você vem um Lulu da Pomerânia, você dá-lhe um chute. Temos que levar em consideração essas coisas, gente. Eu posso falar piada, mas é verdade. É essas coisas que você classificando um cão Akita como um cão de companhia no sentido oriental, você está destruindo a personalidade dele enquanto Akita. Na hora que eu falo que o Akita, para mim, é um cão que você tem que respeitar, porque respeito é bom e ele gosta, o pessoal fala, não, mas eu posso fazer qualquer coisa com ele. Eu mexo assim na bochecha dele e dou-lhe um beijo no nariz. Toma cuidado, porque se um dia ele tiver com o rabo abaixado, a orelha de lado, querendo andar como gato, não querendo nada saber da vida, se eu for fazer isso, pode tomar uma mordida na cara. Uma amiga das minhas filhas dormia em casa 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Gostava tanto dos meus Akitas que ia no canil, depois que eu deitava, ia no canil, pegava o canil e levava para a cama dela.
E isso foi durante anos. Até que um dia ela levantou, o cão ficou deitado na cama dela, ela voltou do chuveiro, do banho, o cão levantou a cabeça, ela fez assim, e o cão me deu uma mordida que me custou perto de 7 mil reais naquela época, porque eu tive que pagar a operação plástica dela. Ela não ficou cega, graças a Deus, mas foi quase, porque a pálpebra de cima e a de baixo foram rasgadas e se abriu como uma laranja que você corta em 4. Graças a Deus não ficou cega. Por quê? Porque, mas é 7 anos, 8 anos que eu faço isso. E agora? Agora, você esqueceu que é uma Akita. Respeito é bom, eles gostam. Então, essa classificação não pode ser vista como a que se vê no Ocidente, tem que se ver como o Oriente, o companheiro, como eu falei lá atrás. E a distinção da raça, infelizmente, levou a muita coisa. Gente, o refinamento excessivo do Akita. Eu falei para vocês lá atrás, olha, os olhos triangulares. O pessoal queria cada vez mais olhos triangulares. Até você encontrar Akitas que tinham uma linha praticamente levantando de um lado para o outro, com uma pontinha assim. Não é isso os olhos de um Akita. Para mim, para o dono pode até ser, para o criador pode até ser, mas não é isso que diz o padrão. Levemente inclinado, seja o que for, são olhos que um cão que pode ver direito, é um cão que caça, um cão que olha, um cão que vê. Hã? Isso. Então, se a gente vai andando, a gente vai vendo que nós evoluímos a partir da evolução dele. E ele só vai evoluir a partir do momento que ele me aceitar. A relação, então, não é só entre o homem e o cão. A relação é também do homem com outro homem. Quando eu falo com você, eu olho nos seus olhos, você olha nos meus olhos, você me respeita, eu te respeito. E aí nós desenvolvemos a raça. Porque se na hora que eu olhar nos olhos dele já resolve partir para a briga, pode ser o que for, prejudicou a raça. Então, essa questão do refinamento do Akita, que é um Akita que é mais estilizado que o Akita americano, levou aqui, num determinado período, um grande campeão a receber 9 Best in Show em exposições gerais, ganhasse 4 especializadas, pesando 27 quilos e tendo uma altura de 62 centímetros. Lindo, né? Era lindo. Aí me perguntaram uma vez, por que você não faz concurso para juiz, já que você gosta tanto dessa raça? Eu falo, gente, se eu for um árbitro, eu instalo, antes da pré-pista, eu instalo um chuveiro desse tamanho. Para quê? Para cão que for entrar na pista que eu for jogar, passe primeiro no chuveiro. Aí eu vou querer ver quem tem areia no caminhãozinho. Por quê? Isso a gente talvez veja mais tarde. Por quê? O pelo do Akita é de 4 a 6 centímetros. Pode ser maior na cernelha, e na rabo, no cauda. Mas tem gente que olha o Akita com 6 centímetros e é peludo. Está fora do padrão. Não está. Eu não estou falando besteira para vocês. Eu estou falando que isso é uma circular da WAC, ou da Associação Internacional dos Kennels de Akita, dos criadores de Akita.
Um Akita bom, Akita não pode ter menos de 15, de 30 quilos, não deve ser reproduzido. Não é porque você olha e vê aquele pelo imenso que aquele Akita é pelo longo. E aqui a gente termina a primeira parte da minha palestra. Eu tenho mais 2 partes. Uma sobre alguns comentários padrões gerais. A segunda, também sobre o padrão das raças Akitas, eu falaria sobre as cores e sobre os pelos. Mas, dado adiantado da hora, que eu estou falando há quase 1 hora, eu acho que talvez seja melhor nós pararmos aqui e depois eu mando para vocês o vídeo. Vocês querem continuar? Porque o Ademir ainda tem que falar. Bom, eu acho que muita gente aqui tem alguns juízes mais recentes que às vezes nem me conhece. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu andei um pouco triste, desanimado com as coisas que eu percebi durante esses anos de exposição que eu participei. Tá? Eu via coisas assim épicas, assim, a falta de harmonia entre os criadores por conta de um resultado mal digerido, certo? E aí eu cheguei na conclusão de que, pô, desse jeito a raça não vai evoluir, desse jeito vai ficar difícil. Enquanto esse povo estiver agindo dessa forma, a raça não vai evoluir. Nessa época aí, tipo assim, 8 anos atrás, eu era diretor social do Clube Paulista do Akita, e eu falei com a Anita Soares, na época a Anita Soares era a presidente do clube. Aí eu falei com ela sobre esse problema e eu sugeri o meu trabalho, o que eu poderia fazer para mudar esse ambiente. Você sabe o que a Anita me falou naquela época? Ademir, você é um sonhador. Somos. A Anita já vinha trabalhando há muito mais tempo. Ela era a sócia fundadora do clube, não só do Akita, mas do Husky Siberiano e entre outras raças. Ela está no ensino filial há muito tempo. E ela chegou e disse isso para mim: Ademir, você é um sonhador. Pô, o que eu poderia pensar? Pô, vai ficar difícil? Não sou só um sonhador, vou trabalhar. Vou trabalhar. Eu lembro que eu fiz algum trabalho, eu juntei criadores, durante uma exposição, eu juntei, acho que 10 criadores, tudo no mesmo acampamento. Isso foi observado por outros criadores de outras raças. Foi um negócio muito legal, muito bonito, tá? Mas que não alavancou. Não deu certo. Então, vamos voltar, vamos raciocinar o porquê que as pessoas pensam desse jeito e que eu acho que é de uma forma errada. Ele falou, é uma coisa que a gente já vem falando há bastante tempo, eu e o Solero, a gente discute muito essas coisas, sobre um bom criador. Tá? Vocês que estão aqui, eu que já estou há 17 anos na estrada, o Solero já tem uns 50 anos na estrada. Não, senhor. Então, o que a gente observa é assim, como ele disse, tá? Aquele criador que começa e realmente é apaixonado, tá? E ele quer se dedicar, então ele que faça um planejamento. Hoje, vamos supor assim, você vai chegar numa exposição e aí você viu aquele cachorro, o seu cachorro ganhou hoje uma especializada. Você gostou, fala, cara, eu quero trabalhar nessa linha de sangue. Eu quero cães dessa linha de sangue. Aí eu falo para você, vai numa outra linha de sangue, pega e faz uma miscigenação entre essas duas, e aí você vai tirar a tua linha de sangue. Aí você vai trabalhar essa. Só que, como ele disse, não é um trabalho que você consegue da noite para o dia. Tá? Eu, com 17 anos de criação, agora é que eu estou conseguindo alguma coisa boa. Agora que eu tenho uns cachorros assim que dá para dizer, olha, esse cachorro é de criação do Ademir. Certo? Então, quer dizer, que não é assim do dia para a noite. Você veja, por exemplo, eu vou citar o exemplo do Sirius, por exemplo. Tá? Eu acho prematuro, tá? O proprietário do cachorro dizer, pô, esse aqui é um cachorro da minha criação, esse aqui é minha... Pô, ele fez um cruzamento e tirou aquilo ali. Ele deu maior sorte, se aquele cachorro está fazendo baita do sucesso, que por sinal... Que por sinal... Cala, você já falou. Que por sinal é um cachorro maravilhoso. O cachorro é maravilhoso, eu não tenho o que contestar, o cachorro é bom. Puta merda, o Sidney deu uma sorte ali. É maravilhoso. Mas aí você então tem um cachorro da sua linha, você está trabalhando nela e vai evoluindo, aí você, mesma coisa, cada criador vai ter a sua linha de sangue. Ora, os cachorros que vocês colocam na pista, os juízes vão examinar, é lógico, todos eles têm que estar dentro do padrão. Só que o Akita tem tipos
diferente. Tem um tipo que você gosta, um tipo que ele gosta e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, meu tipo pode não ser exatamente o tipo que dele e assim por diante. Isso não significa que um cachorro é pior do que o outro. Todos eles têm os tipos que cada um está trabalhando, porém estão todos eles dentro do padrão. Então, se um juiz, perfeito, como o nosso amigo aqui chega e vai julgar, ele vai falar, bom, está tudo dentro do padrão, tá, vamos ver um aspecto geral, tá? Vamos ver a tipicidade. Ele não sabe quem é de quem, aí ele vai dar para quem? Para aquele tipo que fala, eu gostei mais desse tipo. Isso não significa que esse é o melhor. De repente, outro juiz chega e fala, não, eu gostei desse tipo. Tá? E o que acontece? Acontece que os criadores, tá, quando saem das exposições, já sai contestando, que nem ele falou, né? Quando ele julga 100 cães, ele arruma 100 inimigos. 99. Né? Não, 100 um inimigos. que sobra reclama porque não foi visto logo de cara que o dele era melhor. Você está entendendo? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, quando eu recebi o convite de vocês, aliás, naquela exposição que o senhor esteve presente lá em São Paulo e que eu ganhei, ganhei. Eu sempre falo, não, ele não ganhou, quem ganhou foi o cachorro dele. Ganhamos a especialidade. Mas veja bem. Segura a ponta daqui, o cachorro faz sozinho. Mas veja bem, olha o trabalho que eu fiz e que de repente também veio um certo desânimo depois daquilo. Ora, o senhor Ulisses Guedes me convidou, falou, Ademir, tem especializada tal, dá uma força para nós. Eu falei, opa, com certeza. Eu tinha um grupo, né? A Milena estava no grupo, tem algumas pessoas que estavam no grupo, então um grupo e tal, e eu acionei todo mundo. Pessoal, vai ter uma especializada. Muitos deles não sabiam que era uma exposição. Nunca tinham visto uma exposição. Né? Ele estava lá presente, ele viu. Tinha muita gente que nunca tinha visto uma exposição. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vem na minha casa. Eu vou fazer uma pequena palestra, vou explicar para vocês como é que se evolui, como é que se desenrola uma exposição de cães, tá? E depois nós vamos fazer um treinamento. Então, quando vocês vierem na minha casa, cada um vem com seus cães. Tudo gente que não sabia que era exposição. Bom, vieram, eu fiz essa palestra e foi um sucesso. Falei, agora vamos para o treinamento. Olha, o treinamento foi tão bom que eu acabei fazendo 3 finais de semana. Fiz uma semana, adoraram, vieram na outra semana, adoraram, vieram na outra semana, gostaram, agora vamos para a pista. A minha vitória não foi exatamente o fato de eu ter ganho aquilo lá. Não é. O que eu saí mais feliz é de ver aquele grupo que eu treinei se apresentar. Vocês, juízes, tá, observam o trabalho dos renders, mas olha, francamente, ali ele é testemunha. Esse pessoal que nunca entraram numa pista, olha, cara, deram de lavada. Essa foi a minha alegria. Então, olha, até emociono. Bom, depois daquilo lá, houve... Eu falo que o japonês falso, ninguém acredita. Bom, depois daquele acontecimento que eu fiquei tão contente e tal, houve alguns problemas e que, de repente, eu acabei me desanimando de novo. Falei, caramba, eu faço e as coisas não engrenam, não rola. Aí eu vi um comentário de um grande amigo meu, lá de Porto Alegre, o senhor Pedro Lang. Ele falou assim, Ademir, olha lá para o Nordeste, olha o que está acontecendo ali. Nós estamos ficando para trás, eles do Sul e nós ali do Sudeste, olha, nós estamos ficando, olha o trabalho que o pessoal do Nordeste estão fazendo. Mais tarde, o próprio Ulisses Guedes chegou em mim e falou assim, Ademir, tem coisas acontecendo no Nordeste, a gente tem que olhar com mais carinho para lá. Aí, esse grupo aqui começou a se formar um grupo, e eu ali, quietinho, acompanhando e tal, o Solero, vocês programaram, vocês organizaram essa especializada, aí o Solero falou assim para mim assim, Ademir, vamos para lá, eu levo uma cadela minha, você leva o seu campeão e nós vamos participar dessa exposição. Mesmo assim, ainda eu estava desanimado, né, Solero? Eu fiquei assim, tudo. Ele falou assim, olha, eu pago tudo, né, Solero? Eu pago tudo, você só dirige o carro. Ele falou para mim, você só dirige o carro. E eu poderia, né, eu gosto de dirigir, mas mesmo assim eu não estava tão animado. Aí o assunto foi morrendo. Até que eu recebi um convite dele,
tá? De que todo o pessoal aqui ficaria muito prazeroso de ver a nossa presença, de poder, não precisamos nem, você falou, né? Não precisa nem trazer seus cães, só a presença de vocês aqui já vai ser uma alegria para nós. Cara, me levantou. Em seguida liguei para o Solero, aí o Solero eu também recebi o mesmo convite. Eu falei, pô, então o que nós estamos esperando? Vamos para lá. Quando eu chego aqui, aí eu vejo esse pessoal todo unido, todo mundo falando a mesma língua. Então eu queria aproveitar isso, que vocês, já que vocês estão nesse nível de consciência, tá? Que reforce isso, não deixa isso acabar. Tá? Isso não significa que um cachorro... Você sabe o que eu fiz naquela exposição? Eu julguei o match. Tá? E eu, graças a Deus, eu tenho um olho clínico para ver problemas. Acho que o juiz tem que ver isso, né? Tem que ver problema, né? Tá? Eu acho que deve olhar as qualidades. Eu tenho um olho clínico para ver isso daí. Aí ali, durante o treinamento que eu fiz, tem um rapazinho que também nunca tinha visto exposição, era um chinês, e ele apareceu lá na minha casa com um cachorrinho tudo torto, macho, né? Tudo torto, da classe, nem andava o cachorro tinha sido atropelado e quebrou a coluna. Ele tinha pinos na coluna. Veja bem, eu estava julgando um match, tá? Eu não estava julgando, mas por isso que eu não sou juiz. Tá? O match, quem julga é criador. Tá? Então ali existe uma outra emoção que envolve o julgamento de um match. Tá, aquele cachorro foi lá na minha casa treinar. Cara, eu olhei para aquele cachorro e logo me apaixonei por ele, mas não, você sabe o que aconteceu? Isso que ele falou. A sintonia que estava havendo entre aquele cachorro e o chinês. Entendeu? Era uma coisa extraordinária. Aquela dupla, o proprietário, aquele conjunto, né? Aquilo me tocou. Aí falei, vamos trabalhar esse cachorro. O cachorro está tudo torto. O cachorro, as patinhas de trás, por causa da coluna, tá? Ele não andava assim. Ele fazia assim, que nem coelho. Caramba, e na grama ainda por cima? Puta, como é que vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, você vai treinar aqui a parte e o grupo vem para cá. E eu comecei a treinar o grupo, e à medida que eu treinava o grupo, eu dava as orientações para o rapaz. E eu treinando o grupo, ficava observando o rapaz. Foi indo, falando assim, olha, movimento, andando, você não vai fazer movimento rápido com esse cachorro, e eu vou observar. De tanto o cara treinar, de tanto ele vai, vem, o cachorrinho começou a andar. Aí eu falei assim, ó, pouco a pouco você vai aumentar o ritmo, aumenta a velocidade, até que você consiga trotar com esse cachorro. Demorou, custou. Enquanto ele ficava treinando a parte ali, eu treinando a garotada aqui. Até que eu vi esse cachorro trotando bonito. O cachorro estava tudo torto, tudo bem, mas eu já vi aquele cachorro andando, trotando. Aí não estava galopando e nem estava andando que nem coelho, estava andando legal. Aí eu falei, bom, é isso aí, agora você vai fazer o círculo, agora quero ver você fazer o círculo no ritmo de exposição mesmo. O cara fez o círculo e o cachorro saiu, que foi uma beleza. Entendeu? Isso aí é uma pessoa que consegue fazer a evolução de uma coisa que estava completamente perdida. Estava perdido aquele cachorro. Bom, treinamos 3 semanas. Aí quando foi na época, na véspera da exposição, eu escutei comentário dos amigos do WhatsApp falar assim, seu Ademir, o Vitor, o chinês, ele levanta todo dia 5 da manhã para treinar aquele cachorro. Todo dia, 5 da manhã, ele levanta para treinar aquele cachorro. Isso aí é dedicação, é amor, é carinho. Outra coisa que eu falo é isso aí, agora aproveitando a presença dos juízes, tá? Uma coisa que eu venho trabalhando desde quando eu comecei a criar, desde quando eu comecei a participar da exposição. Senhores juízes, nessa parte eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção. Ele está falando do diferencial da raça Akita com relação ao seu dono. Existe ali uma lealdade, existe ali uma sintonia entre o cão e o dono. O dono. Veja bem, nós seres humanos falamos aquele Akita lá, aquele cachorro, eu sou o dono dele, mas se coloca no lugar dele. Ele não é bem assim que ele vê. Ele me vê como amigo, ou muitas vezes até como propriedade dele. Por isso ele tem essa lealdade com a gente. Percebe? Então, desde quando eu comecei a apresentar cachorro, tá, eu não lembro de ter posto o meu cachorro na mão de um handler. Não lembro disso, eu nunca fiz isso. Meu cachorro, quem me apresenta sou eu. Eu paguei muito mico, fiz muita burrada, tal, mas até que no fim eu fiz um curso de handler, aprendi a apresentar, tal, até que por um curto período até atuei como handler profissional, mas isso não é a minha praia, eu quero que eu trabalhe a mesma coisa com os meus Akitas.
Então, o que eu quero dizer é assim, observe, que é uma coisa que eu observo desde o comecinho. O Akita, quem é criador sabe, quando você olha para ele, ele está feliz, ele sorri. Quando ele está invocado, ele tá, de alguma forma ele não está feliz, ele é sisudo, ele é sério. Tá? Certo? Então, quando o Akita está na presença do seu proprietário, andando em pista, ou seja, passeando no bosque, passeando no parque, ou em qualquer lugar, você vê ele olhando o rabo, todo feliz. Esse é o Akita, ele está feliz. Aí quando você condiciona, porque passear é uma coisa, tá? Agora você vai condicionar ele para uma exposição, para fazer um treinamento, para ele fazer tudo que tem que fazer na exposição. Ele vai fazer do mesmo jeito, está feliz, porque ele está junto com o amigo dele. A apresentação do Akita com um amigo dele é uma coisa. A apresentação do Akita com o handler é outra coisa. Observem isso aí. É outra coisa. E eu prefiro ver o Akita andando assim, feliz. Outra coisa que também eu queria chamar a atenção para os árbitros, estou falando com meus amigos, meus novos amigos criadores, tá? Mas os árbitros, prestem atenção, eu posso estar errado, tá? Eu não sou o dono da verdade, tá? Nenhuma raça, eu penso assim, que nenhuma raça deveria ser apresentado do jeito que eu vejo os handlers apresentando. Isso aí é minha opinião, não sou dono da verdade, tá, tudo bem, tá? Mas eu treinei muito cachorro, tá? E quando eu faço o treinamento, a gente usa técnicas, a gente usa ferramentas para poder tirar daquilo que a gente quer. E uma das ferramentas que a gente usa é aquela coisa da isca, tá? Então, se você quiser ter um resultado rápido na hora de botar um Akita no stay, você abaixa, coloca a isca, ou faz assim, para o cachorro se colocar, fazer a expressão. Só que tem um detalhe, tem duas raças, opinião minha, tá? São duas raças, os juízes sabem disso, tá? Que são considerados nobres. Por exemplo, o Doberman, ele é considerado um lord. Um Doberman no stay, sem a presença da isca, com aquele focinho feito assim, tipo ganso, aquela guia assim, cara, espetacular. Nossa, Vladimir, Razeira, são especialistas nisso. Né? Quem conhece Razeira, conhece o Razeira? Então, esses são muito graves. O Razeira, quando apresenta o dog alemão, fantástico, tá? Porque são cachorros, tá? Considerados nobres. Então, ele tem que transmitir nobreza, ele tem que aparentar nobreza. O Akita também. O Doberman é um lord, o Akita é nobre, o Akita é considerado um cão samurai, certo? Então, quando ele é colocado no stay, é um erro você colocar a isca na cara dele, que ele vai fazer assim, vai desconfiar, porque quando um juiz vê a expressão do Akita, ele quer ver essa expressão, a expressão da nobreza, quer ver tipicidade, aquela inserção dos olhos, da orelha, aquele tipo do nobre. A interação. Isso. Isso. A quem toma conta Isso. Isso. Sente isto porque o animal, vez por outra, está sempre procurando com a cabeça e volta novamente. Isso. Aí quando você coloca a isca na frente dele para manter ele no esteio, para o juiz examinar tudo, para ver a expressão, ou joga uma isca no chão, você acabou com isso. Você acabou com essa expressão de nobreza dele. Entendeu? Então, quem é criador, quem já presenciou essa situação, sabe. Quando um Akita está passeando num parque, qualquer lugar, e aí vem uns outros cachorros, vai latir perto dele, vai querer atacar ele, qual é a posição do Akita? O macho, principalmente o macho, o que ele faz? Ele para, se impõe e simplesmente olha. E esse olhar dele é tão fulminante que os outros cachorros, isso é que o juiz tem que ver no Akita quando ele é apresentado. Por isso que fala assim, eu quero ver a expressão da cara dele. Muitas vezes o Akita ganha por causa da expressão, certo? Eu quero ver a expressão da cara dele. Se o render chega e coloca uma isca na cara dele, acabou a expressão do cachorro. Então, tudo bem, os handlers que estão aqui presentes, apresentam assim tudo, mas assim, no treinamento é justo, até para que você condicione o cachorro. Mas na apresentação, é isso que eu estou falando. Eu apresento o cachorro assim. Movimento. Se o cachorro tem um movimento, você tem que conhecer o Akita, né? Não existe um cão que seja perfeito.
E o handler está lá para isso, seu juiz. O handler está lá para mascarar os defeitos do cachorro. E o juiz tem que estar esperto para ver o que o handler está fazendo, certo? Então, muito bem. Um cachorro que tem uma movimentação perfeita, você pega ele, você posiciona, você gira. Eu costumo girar, né? Eu giro, me coloco na frente do juiz e saio. E quando eu saio, eu já não saio disparado que nem um doido, não. Eu saio, vou andando junto, e na metade do caminho eu acelero, o cachorro vem. E na volta eu faço a mesma coisa. O juiz vai ver o movimento correto que ele falou. Quando você olha na frente do cachorro, você não vê o posterior. Quando você olha no posterior, você não vê o anterior. Né? Aí você vai fazer o movimento correto. Né? Mas tem muito handler, por exemplo, que ele sabe que o cachorro joga as patas de trás, o que ele faz? Ele só vai fazer o movimento lento, não é verdade? Só vai fazer o movimento lento. O juiz que é esperto fala, não, eu quero que você dê um trote mais rápido. Então, tem todas essas manhas. Eu gostaria de um dia, se a gente tiver essa chance, né, Solera, a gente dá um jeito, eu venho até aqui e a gente faz esse treinamento. Outra coisa que eu queria falar aqui, o tempo está curto, tá? É que desde o começo, o meu empenho é esse, como nós estávamos falando no começo. O Akita, tá? Ele se apresenta melhor na mão do proprietário, na mão do seu amigo, e não do handler. No handler, normalmente, ele vai como sargento, ele vai meio que obrigado aí. Na mão do seu proprietário, não. Por isso que eu incentivo, tá, um treinamento para quem é proprietário. Tá? Eu sempre trabalhei nesse sentido. Eu quero ver os proprietários... Vê se eu estou mentindo. Na Europa, como é que é? Na Europa, normalmente, o proprietário, todo mundo dos proprietários apresenta. Vê lá no Japão, vê lá nos Estados Unidos. Outro dia, foi uns anos atrás, aí, eu vi uma especializada, me mandaram para mim um trabalho de uma especializada de Akita americano. Naquela especializada, tinha em pista 84 Akitas. Tá? A grande maioria era proprietário apresentando. E mais interessante ainda, né? A grande maioria eram mulheres apresentando. Então era isso que eu queria passar para vocês. Infelizmente eu tive que passar de uma forma rápida, eu queria falar mais a respeito disso, tá? Mas era... André, pega o microfone para ele, por favor. CBKC. Sim. Tá. Eu falo... Não, vai sair aqui dentro. A CBKC está sensibilizada com esse tipo de preocupação que você tem. É tanto que nós estamos tentando criar o Best in Show handler proprietário, ou seja, o proprietário que é o handler do próprio cachorro. Eu fiz agora, semana passada, em Belo Horizonte. Perfeito. Porque o que você falou, Ademir, a gente percebe, a gente sente algumas raças mais, algumas raças nem tanto, por causa até do tipo de temperamento ou treinamento. O que você falou do Akita é perfeito, ele tem uma ligação impressionante, como disse muito bem, ele é companheiro, e ele protege e é protegido, há uma ambiguidade de relação. Mesma coisa, você pode observar nos afegãos. Você não vê proprietário de Afghan com isca, nem coisa nenhuma. Ele para com aquela coisa assim. E ele é, como a gente tem um jargão antigo que diz que o Afghan não olha para você, ele olha através de você. Como se tiver. Aí vem a parte poética do padrão, como se estivesse contemplando gerações antigas. Então existe essa parte poética também, por causa do temperamento. Há muitos anos atrás, julgava eu uma América e o Caribe no Rio Grande do Sul e tinha Dobermans assim extremamente competitivo, que era uma Copa praticamente sul-americana e ganhou, eu nunca me esqueci disso, uma dupla, não foi um cachorro, ganhou uma dupla que era um criador de Curitiba, o Luiz Fernando Ribas, com um cachorro Doberman que era uma cumplicidade, uma parceria dos dois cachorros que encantava. Esse cachorro chegou a ganhar de um cão que nunca tinha perdido na América do Sul e ganhou por causa do conjunto. Isso. Eu estava falando daquele cachorro todo torto, que foi atropelado, machucado e tal. Olha o que aconteceu. Entenda bem, tá? Um julgamento que nem uma especializada, uma geral, tudo, é feito por juízes, tá? O match é feito por um
criador que vai julgar. Aí existe uma outra emoção que envolve o julgamento do cara que vai julgar o match, que precisa ser levado em conta também, certo? Quando eu vi aquele chinês entrando naquele cachorro, cara, inclusive tinha Akitas ali de criação do meu companheiro lá, do meu parceiro lá, que são maravilhosos, uns cães que ele tem trazido do Japão, tá? São maravilhosos e tal, mas que foi mal apresentado, a movimentação do posterior e assim por diante e tal. Quando aquele menino entrou com aquele Akita, que lá na minha chácara estava tudo torto, cara, eu parei, observei na classe dele. Antes disso, eu orientei ele. Na especializada, você não escreve esse cachorro, porque ele não está apto para disputar uma especialidade. Ele não tem, né? Então você não vai escrever, você vai participar do match. Você vai lá para se divertir. Quando ele entrou, cara, eu fiquei olhando aquilo lá, ele foi, eu já dei as orientações o que ele tem que fazer, ele fez. Gente, com uma perfeição, aquele cachorro andou, que foi uma beleza, sabe? E ele foi ver, mandei fazer o círculo, agora faz o stay. Eu falei para ele assim, olha, filho, se você não consegue fazer o stay de lado, tipo assim, tudo, faz o stay de frente. Aí ele fez e tal. Não tive dúvida, só que eu tive que respirar fundo, né? E esperando a vaia. Estava esperando a vaia. Eu falei, não vou ter como não dar para esse conjunto. É isso que você falou, entendeu? Não deu, no fim eu dei como sexo oposto, eu dei a melhor fêmea, né? Foi uma tigradinha, por sinal, muito linda, e ela ganhou, para mim ela ganhou e tal, mas eu dei para esse macho como o melhor sexo oposto. Você sabe o que aconteceu? Todo mundo aplaudiu. Porque quem estava vendo eram criadores que estavam vendo a relação dele com o cão e o cão com ele, uma fidelidade de um. Entendeu? É isso aí que você falou. Eu observei o conjunto da obra, eu vi a sintonia que havia entre os dois. E como eu não sou um juiz, eu estou julgando um match, eu posso fazer isso. Eu posso julgar, eu não preciso dar exatamente para o melhor cachorro, entendeu? Não precisa dar, mas eu dei esse critério para esse julgamento. A fêmea, sim, a fêmea eu fui tecnicamente, eu falei, não, ela é a best in show. Mas o macho, eu usei esse critério, tá? Que é esse negócio do conjunto, que isso tem que ser sempre levado em conta, inclusive no julgamento, né? Essa sintonia que existe. Bem, gente, era, na verdade, a mensagem que eu queria passar para vocês é isso, e eu fiquei muito feliz com a presença do juiz, porque isso foi bom também, para que o juiz visse isso, né? essa coisa da nobreza do Akita, a forma que ele é apresentado. Então, quando um render botar uma isca no focinho, você vai ver que essa tipicidade, essa expressão vai cair por terra. Tá? Isso aí é experiência, é vivência de quem está criando. E eu espero que daqui a alguns anos, alguns de vocês estejam aqui no meu lugar falando. Tá bom? Obrigado. Olha, em nome dos criadores aqui, a gente fala nesse grupo que a gente conseguiu mapear devagarinho. Nós temos representante aqui do Rio Grande do Norte, que é Duarte, Sânvia, Eduardo faltou. Duarte é de Mossoró, é um grande criador. Pela idade dele, você já sabe que ele cria há muitos anos, né? Nós somos jovens experientes. Nós temos também João, que não pôde comparecer, que é do Maranhão. Nós temos representante de João Pessoa também, que não pôde vir agora nessa exposição. Temos do Crato, que é nosso amigo, mas também trouxe representantes do Crato. Tem gente que vai se engajar logo no grupo. E a gente tem Davi, que ele devia ter apresentado, que ele sabe apresentar. E a gente saiu angariando, vamos dizer assim, pegando cada criador que participou de um primeiro evento que a gente fez, que Fernando também participou aqui com a gente, que teve a presença de Pioli, que foi o encontro de Shiba e Akita. E a gente terminou desembocando aqui nessa especializada, que eu acho que foi um sucesso para a criação de Akita aqui do Nordeste. E a gente espera que tenha ajuda de Ademir e Marcos Solero nessa nossa caminhada aí, que a gente está querendo criar seriamente. E aí,
Aí a gente, assim, nós criamos um grupo meio que conciso e a gente não tem muita vaidade e, mais importante, a gente diz mesmo o que é que pensa dos cachorros dos outros. E eu acho que isso é que faz crescer a criação, né? E me comprometo, já aqui, no nome do grupo, inclusive, de a gente fazer um final de semana desse curso de handler para nós criadores e os handlers que quiserem, né? Mas mais para criador mesmo, porque é que a gente está precisando. Cleidson é um grande entusiasta para apresentar os cachorros dele. Esse cabra já sabe apresentar e me fez pilantragem. Leonardo, esse daqui vai perder a vergonha. Sintra também já apresenta, então a gente já pode fazer aqui. Duarte apresenta que eu já soube. E a gente vai fazer aqui uma... só precisa de um tempo para poder a turma se reunir novamente aqui em Recife, no nosso cânion. Tá? Eu gostaria de já também pedir por essa palestra de hoje, agradecer a presença de vocês e que amanhã, às 9h10, né? 10 horas, estaremos aqui.